Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco, hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos estar dando início, né? Na nossa espiritualidade, retornando à nossa programação depois do final de semana. E eu fiquei dando para trazer uma palavra abençoada da parte de Deus para as nossas vidas. E algo que sempre permeou a minha mente, meu coração, e observando a palavra de Deus, é algo que já aconteceu na vida dos próprios discípulos. Em Isaías 53, a palavra de Deus fala a quem te dá o crédito aquilo que nós temos falado, a quem se manifestou o braço do Senhor, né? Porque olhando para o cenário que nós vivemos, o mundo, das pessoas, para as condições em que as pessoas se encontram, muitas vezes nos parece que aquilo que nós temos dito acerca das coisas concernentes ao reino de Deus não tem alcançado o seu propósito, não tem sido capaz de produzir a mudança que as pessoas precisam, e muitas vezes isso gera em nós, os ministros do Evangelho do Senhor Jesus, as pessoas que têm essa missão de falar do amor de Deus, do plano de salvação através de Jesus Cristo, no comportamento das pessoas, logo após a palavra ser ministrada, parece que não produz uma mudança, e inevitavelmente isso gera em nós alguns questionamentos, como esses que permearam a mente dos profetas Isaías. Quem tem dado crédito, nós temos falado, a quem se manifestou o braço do Senhor? Então me trouxe a memória o capítulo 13 do livro de Mateus, que é justamente o que eu vou estar ministrando para vocês sobre a parábola do semeador, mais uma vez, né? Eu vou dividir elas em partes para que seja absolutamente mais claro possível a compreensão do que Jesus estava falando para os discípulos e para aquela multidão que estava ouvindo. Eu queria que vocês identificassem em vocês qual tipo de solo, porque o tema da minha ministração hoje é como a palavra tem chegado ao seu coração. Não somente essa pergunta, mas se essa palavra que tem chegado ao seu coração, de que maneira ela tem produzido resultado, a mudança que você tanto precisa. Então eu vou ler muito e falar pouco, porque o texto por si só já nos dá essa noção, mas eu vou tentar fazer uma explanação sobre a forma como que a palavra deve ser ministrada de acordo com o que o texto nos orienta aqui nesses ensinamentos de Jesus. Então, quem quiser acompanhar, eu vou ler o capítulo 13 do livro de Mateus, que diz assim: tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, outra a 60 e a outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis,
mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreenderam o coração, e se converterem e os curem. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Curve a cabeça, feche os olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Fala, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Que o Senhor venha me usar como canal de bênção na vida dos meus irmãos. Que a tua palavra venha manifestar conforme está descrito, Senhor, nas Santas Escrituras, a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nós. E que os meus irmãos possam sair dessa porta, Pai, não segundo alguns, como nós vamos observar aqui na tua palavra, mas sendo desses 4 tipos de solo, Pai, aquele que encontrou boa terra, onde a sua semente, Pai, ela produziu frutos que permaneçam para sempre. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Amém. Eu quero estar falando juntamente com vocês sobre essa palavra, o que estava acontecendo naquele momento e o que Jesus queria estabelecer juntamente com os discípulos, a forma que eles deveriam falar do Evangelho da Salvação e as resistências que eles iriam encontrar quando fossem falar de Deus, o amor de Deus, o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. E aí começa a citar 4 tipos de solo. Interessante saber que Jesus, primeiramente, estabelecendo essa estratégia, ele se utiliza daquilo que aquelas pessoas conheciam muito bem, da cultura daquelas pessoas. Porque se ele fosse falar de uma forma que aquelas pessoas não fossem coisas que fizessem parte dos seus cotidianos, muito mais dificilmente elas entenderiam. Já é difícil compreender e discernir, falando de uma forma mais objetiva possível. Eu, por exemplo, uso dentro desse ambiente uma forma de expressão de linguagem que eu, como adicto também, é a forma com que eu entendo, é a forma com que essa mensagem chegou até mim, é a forma com que eu a transmito, porque eu sei que da mesma forma que eu entendi com as características comportamentais de um adicto, seria muito mais fácil para você compreender também. Por exemplo, vamos falar de futebol. Quem aqui não sabe nada de futebol? Levanta a mão. Então, todos conhecem futebol. Mas poderia acontecer que um no nosso meio não conhecesse, porque não gosta de futebol. Mas no mínimo, se nós falarmos quantos goleiros tem que ter numa partida de futebol, jogando o futebol, jogando ali a partida, um goleiro. Um goleiro reserva. Quantas bolas se jogam no futebol? Uma. Então, mesmo as pessoas que não têm interesse no futebol, estão usando futebol porque faz parte da cultura do brasileiro, o amor ao futebol. Nós, desde quando nascemos, ouvimos falar do futebol, do Pelé, Se nós pedimos para que você, mesmo não conhecendo futebol, citar os 3 clubes do futebol brasileiro, certamente vocês saberiam falar 3 nomes, por menor que fosse o seu conhecimento acerca do futebol. Vocês estão compreendendo? Mas se eu perguntar para vocês, quantos jogadores necessita para jogar beisebol? Beisebol. Levanta a mão, quem sabe. 4. Não. 7. 11. Então são suposições. Por quê? Se você fizer essa mesma pergunta lá nos Estados Unidos, onde esse esporte ele é mais disseminado, certamente todo norte-americano saberia resolver. Porque faz parte da cultura deles. Eu não sei se vocês estão compreendendo
aonde eu quero chegar. Então Jesus, quando é questionado pelos discípulos, por que o Senhor ensina através de palavras? Jesus está explicando para ele que usam as coisas do seu cotidiano, da sua cultura, aquelas coisas que para eles parecem ser comuns, que tornam mais fácil a sua compreensão. E aí nós nos deparamos com um primeiro tipo de solo aqui. Eu vou estar olhando aqui, ó. Eis que o servo amado tem e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. E diz: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Eu vou falar de cada tipo de solo, né, separadamente, talvez um por dia, até para que essa compreensão, pelo menos, sobre esse questionamento que eu faço a mim mesmo, a quem tem ouvido, né? Quem tem ouvido e a quem o braço do Senhor tem se manifestado, pelo menos dentro do meu aprendizado com esse texto, eu procuro aplicar essa estratégia de Jesus conforme ele ensinou os discípulos, né? Dizendo para os discípulos que haveria resistência. Muitas pessoas iriam ouvir, mas não iriam entender, iriam ver, mas não iriam enxergar, né? A verdade que está contida na palavra, a semente, que a semente representa a palavra de Deus, e o solo, o coração do homem, a terra que vai receber essa semente. Então, nesse primeiro tipo de solo, nós observamos que é um solo compactado, é um solo impermeável, é um solo onde a semente cai e ela não encontra ali uma brecha, uma fissura, uma rachadura, onde ela possa entrar, onde ela possa germinar. Outro dia eu ministrei aqui, lá em Gênesis, sobre as particularidades de uma semente. Não sei se vocês se lembram disso. Porque a semente é um pequeno grão, mas no seu contexto, na sua totalidade, ela já traz tudo aquilo que ela precisa para um dia se transformar em uma árvore, um dia essa árvore dar o fruto. Então, tudo que necessita, lá na frente, na semente, já está contido, ainda quando ela é uma semente. Está falando da palavra de Deus no sentido que ela já possui tudo o que você precisa para produzir, para dar frutos, porém, depende do solo em que ela encontrar o seu pouso, digamos assim, o seu lugar onde possa possibilitar que ela venha a germinar. Então, olhando para essa ótica, sobre esse prisma que eu quero ministrar para vocês, e observando esse contexto que eu vi, onde nós ministramos a palavra todos os dias de manhã, e observamos que algumas pessoas a recebem com tanta alegria, com tanta convicção de que essa palavra é a verdade, de que essa palavra é a palavra que tem o poder de transformar, de curar, de libertar, de transformar a vida. Me parece que a princípio nós escutamos e ela é suficiente, mas nós observamos que o solo se encontra em uma dessas condições, porque dessas 4 condições de solo, somente uma ela está capacitada, ela está preparada, ela está arada para receber a semente. Por esse motivo, nós observamos que o comportamento das pessoas não muda a partir do momento que elas saem dessa porta para fora, depois de ter ouvido essa palavra. Nesse sentido, eu queria estar perguntando para vocês, lançando o desafio: como está o seu coração, que é o solo? Ele se encontra impermeável, quase que asfáltico, porque a palavra é ministrada todos os dias, a semente é lançada todos os dias nesse solo, e ela não é capaz de produzir. Logo veio o inimigo e roubo, porque ela não entrou. O inimigo anda ao redor, tramando comunhão, buscando a quem possa tragar. Ele não tem o menor interesse que você ouça essa palavra, porque ele sabe que essa palavra traz a definição, traz, né, a solução perfeita e definitiva para todos os males que atormentam a mente, o corpo e a alma do ser humano.
sendo ministrada num solo, mas esse solo me parece não ser um solo capaz de receber essa semente, e dessa semente encontrar nele raízes profundas, em o que vai germinar a 100, 60 e 30 anos. Nesse sentido eu gostaria, porque nós temos ministrado a palavra todos os dias. Se essa palavra tivesse encontrado um solo, na condição em que o solo deveria estar para receber a semente, né, fatalmente, inevitavelmente, a semente ia germinar. E não está germinando. Eu quero estar dizendo para vocês, por boa maioria de vocês aqui estão com o solo impermeável, um solo asfáltico, onde a palavra de Deus não tem encontrado um lugar para repousar e começar a produzir. Eu vou falar desse tipo de solo hoje, um de cada vez, porque você tem que entender perfeitamente bem, para você primeiro conseguir descobrir que tipo de solo é o seu coração. Porque esse primeiro me parece que é o solo da grande maioria, né? Que sai, que volta, e cada vez que você reencontra a pessoa, parece que a vida dela se encontra numa situação ainda pior, né? Depois tem um outro tipo de solo que fala que ele cai entre as rochas, a semente cai no meio das rochas, onde há pouca terra. Então está falando daquele tipo de pessoas que aqui também tem bastante no nosso meio, que são pessoas que ao receberem a mensagem da salvação, entendem como sendo a solução para os seus problemas, recebem com grande alegria, um certo entendimento de que, de fato, isso é o que você precisa, isso é o que precisa ser feito, mas as adversidades dessa vida, as dificuldades, as primeiras embates, as primeiras contrariedades, eu observo isso com muita clareza aqui. Qualquer coisinha que acontece que contraria as pessoas é absolutamente suficiente para fazer com que as pessoas mudem de uma opinião muito rapidamente. Nesse sentido, olhando para mim como semeador, que essa é a minha missão, porque um planta, o outro rega, quem dá o crescimento é Deus, eu sou apenas o semeador, aquele que está lançando a semente. E eu estou lançando a semente em todos os tipos de solo. Qual deles vai germinar e dar frutos, eu não posso dizer. Mas a minha parte como semeador eu estou fazendo. Porém, eu não enxergo os resultados, e isso entristece muitas vezes o meu coração, mas Deus nos capacita, né, nos renova as nossas forças, o nosso ânimo, fazendo com que a cada dia eu possa estar aqui na frente novamente, independente de estarem aqui muitas pessoas ou poucas pessoas, mas estar aqui para lançar novamente a semente pela capacitação de Deus, porque se muitas vezes dependesse da minha vontade como homem, eu não faria, você entende? Como na natureza humana que há em mim também, muitas vezes dá vontade de você acordar, porque a vida me convida a tomar decisões todos os dias, a fazer escolhas todos os dias, a ser forte, corajoso todos os dias. A partir do momento em que eu abro os olhos, eu já tenho que tomar a mais importante de todas as decisões naquele dia. Vou levantar ou vou ficar deitado? Vou escovar ou não vou escovar os meus dentes? Vou trabalhar ou vou ficar aqui em casa? Porque se muitas vezes eu deixasse a vontade da minha natureza humana falar mais alto, eu nem sequer levantaria. Ah, estou cansado, mais um pouquinho. A gente observa isso aqui na hora de tomar um remédio. Tá? Nas coisas mais simples eu posso comprovar essa verdade bíblica que eu estou ministrando para vocês aqui. Eu sei que a hora é de tomar um remédio, eu sei que a hora é da alimentação, eu sei que a hora é de fazer determinada atividade, porque faz parte do cronograma, eu já estou aqui há tempo suficiente para conhecer esse cronograma, o meu relógio biológico já está adaptado, inclusive, a esse cronograma, mas existe a necessidade das pessoas ficarem lá chamando, e buscando, falando uma, e duas, e três, e 4 vezes, e algumas simplesmente acham, não, hoje eu não vou tomar remédio, afinal de contas eu estou cansadinho.
dormir mal à noite. Não tem necessidade de eu tomar remédio. Eu estou citando isso como exemplo, porque se a médica prescreveu um remédio para você, é porque ela achou absolutamente necessário que você tomasse dentro da sua avaliação, para que você ficasse melhor no transcorrer do seu dia, do seu humor. Ah, mas hoje não, eu estou cansado. Aí não demora muito, não tomou o remédio, o camarada está com uma irritabilidade, qualquer coisa que ele fala já é o suficiente para mudar, né, o seu humor, a sua postura, a sua resposta de enfrentamento às situações do dia a dia, a sua fala com os companheiros. Então, nesse sentido, ministrando sobre a parábola do semeador, a minha consciência perante a minha missão me deixa absolutamente confortável, porque eu procuro usar termos, eu procuro usar uma forma de expressão, linguagem, que é impossível que você, por mais leigo que seja, não consiga compreender, porque na sua a operação cognitiva, em detrimento do uso de drogas, são coisas que você faz para obter droga. Então, a forma com que eu falo é exatamente fundamentada no comportamento do adicto e me parece que tem isso de funcionar. Só falta tirar a roupa do amplificador para chamar a atenção sobre a palavra. Mas eu tenho que chamar a atenção sobre a palavra, não sobre isso. É a palavra que tem que, não o mensageiro, mas a mensagem é que tem que ser absorvida. O conteúdo dessa mensagem é que tem que encontrar no seu coração um solo apto e capaz de produzir esses frutos. Eu estou dizendo isso por causa das mudanças que a gente não vê. Por que será? Todos os dias, a única atividade que nós desenvolvemos todos os dias, independente de ser final de semana, feriado, se bem que isso já acontece bastante, né? Porque basta você olhar e a sua família que acompanha no grupo, como que é essa sala quando chega sábado e domingo, já dá para ter uma ideia de quanto as pessoas estão interessadas em ouvir essa palavra. Porém, quando se trata de um assunto absolutamente fútil, irrelevante, que não vai agregar nada à sua vida, que não vai te trazer nenhum conhecimento, nenhuma edificação, me parece ser uma coisa muito mais atraente e os resultados aparecem muito mais rapidamente. Olha, irmão, eu estou insatisfeito de estar aqui, porque eu não estou dormindo bem, porque eu não gosto muito de viver debaixo de normas e regras, porque eu acho que eu já estou bom. Você também não acha que já está bom? Por que nós não vamos embora? Vamos planejar a gente fugir? Não. Vamos hoje à noite. Ah, tem aquele posto lá daquele menino lá, ele é meio desligado. A gente vai mudar. Essa palavra parece que quando ela é ministrada, lançada, a capacidade das pessoas absorverem ela, e meditarem nela, e começar a admitir essa palavra na sua mente, no seu coração, ela parece que tem uma capacidade muito mais poderosa de penetrar no seu coração, enquanto que a palavra que cura, liberta, transforma, restaura, essa palavra encontra existência, parece que o tempo todo. Se eu viesse aqui falar de hermenêutica, de exegese, de coisas da teologia, devido às eminências condecorais e os apropécios de um indivíduo qualquer chamado Jesus Cristo de Nazaré, você tem acesso ao trono da graça. Glória a Deus! Sabe? Glória a Deus! Ainda não consegui entender, procurar talvez um nível intelectual, né? O grau de instrução, a capacidade de racionalização dele não é suficiente para entender essa palavra. Mas a forma que eu falo, cantando até as musiquinhas que vocês gostam, usando as coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e aí eu observo dessa porta para fora o mesmo comportamento, e eu me pergunto, assim como fez Isaías, assim como fez os discípulos, a quem tem chegado? Quem tem dado crédito? Quem tem ouvido? Porque ouvir, ouve, mas não escuta.
Vê bem, mas não enxerga. Queria pintar o nariz do Conforme Jesus falou. Então, na realidade, o que Jesus estava falando para os discípulos aqui era o que eles iam enfrentar pelo caminho quando fossem falar no plano de salvação. Pessoas que iam oferecer uma absoluta resistência, porque o seu solinho, que é o seu coração, está absolutamente impermeável, está compactado de tal forma, asfáltico. Aí, de vez em quando, eu falo umas palavras que a gente diz, né? Porque aqui eu acho que ninguém sabe o que é asfalto. Alguém não sabe o que é asfalto? O que é asfalto? Não sei, Binho. Você não sabe o que é asfalto? É um terreno que foi preparado para passar uma massa por cima, para facilitar a locomoção, e esse tipo de asfalto, ele é duro, ele é concreto, ele é compactado. Isso é asfalto. Você já andou no asfalto? Já fez uma viagem? É asfalto. Tem vezes que você fez uma viagem que não foi por asfalto. Fiz umas viagens. Vamos prestar atenção aqui que eu não terminei ainda não. Tem algumas pessoas. Binho, você falou asfáltico, né, Binho? Ô, Binho, você falou asfáltico, né? Asfáltico. Mas não asfalto. Asfáltico e asfalto é a mesma coisa. Toda aquela massa. Cara. Sabe aquela massa de piche que cobre o solo para o carro passar em cima? Isso é asfalto. Tem pessoas que fazem viagens por naturais, que tem acesso asfáltico para chegar em determinado lugar, mas aqui as pessoas não estão andando nem pelo asfalto e não estão andando nem por estrada rural, estão voando. Mas tem asas. Não sabe por onde que estão andando. Porque estão andando em qualquer lugar, menos no solo, menos na terra firme, menos. Isso eu estou falando da sua mente, onde a sua mente se encontra. Por esse motivo, você tem grande dificuldade em assimilar essa palavra, desprezando essa palavra, subestimando os conceitos que estão contidos nela. E o reflexo disso, o resultado disso, é o que nós observamos no comportamento das pessoas dias após dia, não conseguindo superar as suas dificuldades, não conseguindo ter uma resposta de enfrentamento a situações que fossem mais satisfatórias, menos dolorosas. Porque essa é a proposta da palavra de Deus. Que você viva no mundo que jaz no amigo, um mundo onde há aflição, um mundo onde há contendas, paixões, ilusões, mas você estudou uma palavra, encontrou um lugar no seu coração e te trouxe um discernimento ou uma direção para a atitude que você deve tomar, deveria funcionar e não está funcionando. Nós falamos ontem, eu estou falando justamente disso, porque até agora estou um tanto impactado pela morte desses dois companheiros. Porque essa mesma palavra para esses dois companheiros eu falei no Brasil. Um deles já teve aqui, pelo menos comigo, umas 4 vezes. Ele participava dessa administração dessa palavra todos os dias. Onde eu falava para ele, falava, irmão, se você não mudar a sua vida, se você não aceitar essa palavra, não buscar viver dentro dessa orientação que essa palavra te dá, você vai morrer. Sua vida vai ser ceifada, você só vai sofrer. E aí, mesmo a gente não esperando que aconteça, sabendo que isso é o que vai acontecer, mas não esperando que isso aconteça. Aí de vez em quando vem a notícia. E aí eu me pergunto, será que a culpa foi minha? Será que foi algo que eu deixei de falar? Será que foi algo que eu falei demais? Presta atenção aqui, mano. Não que eu tenha culpa. Presta atenção na pregação. Não sei se é absolutamente Fica me tirando. até porque o que eu faço para Jesus, não faço para homens. O meu trabalho, como eu disse, é lançar a semente. O plano do outro rega, quem dá o crescimento é Deus. O meu trabalho é só plantar. E eu estou plantando. Dentro da minha consciência, no sinal, no favor que eu sinto de Deus, eu tenho procurado fazer e tenho feito muito bem. Porque eu procuro todas as formas de linguagem possíveis para que você entenda essa palavra. Eu
não ficam aprisionados a um modelo mental, porque quem fica aprisionado a modelos mentais são as pessoas que não as conseguem ouvir. Eu não, eu pego a mesma palavra hoje, eu vou ministrar sobre um aspecto, sobre uma perspectiva. Se amanhã eu vou falar dessa mesma palavra, eu posso mostrar para você um outro ângulo, uma outra perspectiva, uma outra forma de interpretá-la, mas nenhuma dessas formas me parece estar representada. E isso muitas vezes nos deixa desanimados. Mas, pela graça de Deus, né? Porque aqui, se nós observarmos, vai falar do solo bom. Mas quem é bom? A palavra de Deus diz que não tem ninguém que é bom, mas é uma equação que nós devemos fazer. E nessa equação, eu faço a minha parte, o meu melhor, e a graça de Deus completa a equação produzindo resultados. Se nós fôssemos analisar sobre esse aspecto, porque a palavra de Deus diz que não existe ninguém bom. Então, se não existe ninguém bom, uma semente caiu em bom solo. Mas esse bom não quer dizer que você seja uma pessoa diferente das outras, ou preterida. Quer dizer que você é uma pessoa que tem uma disposição diferente, que tem um desejo de melhora, que procura ser um ser humano melhor a cada dia, que procura agir de uma forma correta, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas limitações. Aí a semente encontrou esse solo. E aí nessa equação que eu falei, vem a multiforme graça de Deus, que nós vivemos no meio da dispensação da graça de Deus, e faz o resultado acontecer conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus que ela aconteça. Então, eu estou falando isso, irmãos, para que quando vocês vierem ouvir a palavra, procurem pensar como está o meu coração. Será que essa palavra ela vai ser capaz de trazer a direção que eu preciso? Porque muitos, eu costumo dizer, vem só porque é uma programação, desse jeito não vai funcionar para você. Nós estamos falando, fazendo menção do nome que é sobre todo o nome que não tem, no céu, na terra e embaixo da terra, ao qual todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. E o quanto antes eu entender isso, através dessa palavra, e tomar uma decisão, assumir um posicionamento, muito mais rapidamente essas coisas começaram a acontecer na minha vida. Mas eu fico procrastinando. Hoje eu vou lá escutar aquele narizinho falar de mim. Não aguento mais escutar aquele narizinho. Escuta aí, eu fecho o olho, Chuchu. Fecha o olho, pensa que é o Brad Pitt, sei lá. Pensa que é o próprio Jesus que está falando, sei lá. Imagina aí, que extremamente tão brilhante para imaginar as coisas. Não, mas foi boa a palavra hoje, Bito. Eu prestei atenção aqui. Imagina que é Brooke Shields. Quem que você gosta? Quem que é o seu ídolo? Quem que é seu ídolo? Neymar. Vai de conta que é o Neymar que está aqui falando de Jesus para você. Qual que é a banda que você gosta? Qual que é a banda que você gosta? Eu gosto de funk. De funk, quem é o cara? O Paulinho da Capital. O Paulinho da Capital. Fecha o olhinho e fala Paulinho da Capital. Vou imaginar assim, Mário. Imagina o que você quer. Paula Fernandes. Imagina o que você quiser, mas desde que a palavra entra no seu coração. Não fica olhando para o nariz, não. Eu acabei de falar aqui brincando com vocês. Vamos escutar? Eu acabei de falar brincando com vocês aqui, mas realmente eu acho, porque eu sou reflexo daquilo que eu penso a meu respeito. Eu olhei para o espelho e eu vi que eu estou com um excesso de exuberância, de beleza, ao ponto de estar compartilhar com vocês. Essa é a visão que eu tenho. Mas qual a visão que você tem de você mesmo? Vocês estão entendendo por que eu sou feliz? O nariz tem umas curvas assim, parece a estrada de sangue. Parece que cada dia que eu olho no espelho está crescendo um pouco mais o tipo da minha descendência europeia, né? O meu sangue europeu. Cadê essa autoestima, Bito? Está excelente.
cadê? Mas eu sou feliz assim. Agora eu estou até mais gordinho, comprei uma pochete aí. O que vocês acharam do grupo aí? Cadê as frases? Da Ô, Bito, cadê as frases? Cadê o Zoro? Cadê o Zoro? 53 anos de idade. E o Zoro, Bits? Ô, Bito, cadê Uma as frases? geração que só falta voar. Você Nossa. entendeu? Ô, Bito, Foda, mano. ô, Bito, cadê o Zoro? Estou na moda com Jesus. Ô, Vai Bito. na moda com Ô, Jesus. Bito. Vai brisar nas ondas do Espírito Santo. Daqui o Vai dia ficar da. loucão, que nem Daqui eu o sou. dia da. Ô, Bito, cadê o Zoro? Cadê o Zoro? Joga o celular aí, cara. Olha lá, tá vendo? Não é legal? Quantos anos o senhor tá? Quantos anos o senhor tá? 62 anos usando uma pochetinha da Paquitão, parabéns, é isso aí. Porque você se sentir bem, mas sentindo bem com a verdade. Não usando subterfúgio, não querendo estar na moda para poder se sentir bem. Você está vendo que você me sinto bem comigo mesmo. Quando eu contemplo meus olhos no corpo natural do espelho, eu consigo ser grato a Deus por não estar em cima de uma cama, por não estar lutando contra uma Também. doença terminal. Também me senti. A palavra de Deus fala em tudo da graça, e essa é a vontade de Deus para conosco. Então depende, tem cara que olha no espelho e já amaldiçoa a si mesmo no espelho. Dia maldito, o dia dos infernos, o lugar. Se um cara desse que aconteça em tanto retorno, mas não te amaldiçoou, bota o meu espelho, nem escovar os dentes com aí vem aquele barulho de boy, né? Fazer com os outros, a alimentação. Minha mãe falou ontem pra mim, falou assim, nossa, você tá tão bem, até os seus dentes estão mais brancos. Eu falei, eu também estou escovando todos os dias, porque lá na rua lá eu escovava quando eu ia pra cidade. Veio um camarada que acordou para ele dizer, tá bom, não escova os dentes, não peitei o cabelo, tem todo cheio de carga negativa, ainda fazendo os outros uma alimentação. E o pior até, consegue entrar na sua mente. Aí eu venho falar da palavra que cura, liberta, transforma, sabe o que eu escuto de vez em quando? Não gosto da espiritualidade do Bito, sabe por quê? Ele fala demais. Ele faz essa coisa. Cara, não tem nada de falar demais, não tem mesmo. Da hora. Ô, Bits, Vocês estão entendendo? você é o melhor, Se eu Bits. tiver em pecado, louvado seja o nome santo de Jesus, porque eu estou falando demais. Ô, Bits, Não vai ser por nada que eu deixei de falar que você não vai falar para mim Ô, assim. Bits, é o melhor, Deus, Bits. quase deu, quase chegou. Ô, Bito, é a melhor reunião que tem essa aí, Aí, deixa assim, porque senão não vai. amanhã. Então, irmãos, amanhã eu quero falar de outros tipos de solo. Mas eu já quero convidar a vocês a imaginar. Se eu estou escutando essa palavra todos os dias, eu creio que ela, primeiro questionamento, eu creio que essa palavra, é produzir em mim algum tipo de transformação, eu creio nisso. Se eu creio, por que isso não está acontecendo? Será que meu solo aqui não está precisando jogar uma vitamina? Não está precisando tirar as pragas? Né? Tirar os acidentes que está em volta? Calcaio. Né? Vamos dar uma adubada aí, irmão. Amém. Adubar para você receber a palavra novamente é você começar a falar dessa que você escutou hoje aqui, para que ela continue permeando a sua mente e o seu coração. E quando você chegar amanhã para a próxima espiritualidade, o seu solo vai estar sedento pela semente. Não vê na hora de cair a semente, porque o solo está preparado, o terreno está pronto, o momento do plantio é esse, está chovendo, tem tudo para crescer. É só isso, né? Não é para todos, porque infelizmente. Isso porque eu fico por boa parte do meu tempo dentro do escritório. Mas o pouco tempo que eu saio de dentro do escritório para observar como está, parece que a palavra vem. Aí não, a palavra que foi semeada aqui de manhã que eu semeei, ela quem saiu aqui, o inimigo já veio, já levou a semente. E ainda fez tocou na sua terra. Não acabou. Não acabou não, porque se cagasse ia adubar, pô. Não, mas tem umas árvores que é demais. Nossa, Você vai falar, ó céu! Ó céu do céu! O cara que tá vendo falar, ó céu! Ó céu! Aí, legal você que está pensando.
vamos lá, vai estar fazendo vários sol dele, de repente ele está debaixo de uma árvore, tem uma bomba e pá! Está no banho o solo que ele madura e fica amaldiçoando. Ô céu! Vem nada da minha casa. Você senta, cara, que dentro, vem lá da minha casa. Você está entendendo? O negócio é louco mesmo. Como é que é? Ô céu! Aí Ô fica até as aves do céu, olha o crescimento de Deus, dando lá um passarinho para dar uma tubadinha lá, jogar um esterquinho. Vai me dar dessa, né? Deu para entender? Tem que desenhar. Eu vou trazer um pouquinho aqui atrás daquela coisa que você põe aqui assim. Uma louça. Vou desenhar Ah, um louça lá. passarinho, um titi na cabeça de alguém. Falar, ele está preparando o solo. Ô, bicho. Ah, ele está preparando o solo para entrar a palavra, essa ideia. Vou fazer Ô, desenho. bicho. A luz lá, é só escrever lá. Então, naquela lá, mano, não é louco, ali é um. Meu Deus. Salve, Nárnia! Amém. Voltando aqui, Olha pra cá, se deu uma luz. né? Algumas pessoas podem entender essa É, forma louco, de andar como sendo heresia, como sendo brincando com a palavra de Deus, mas o Deus que eu entendo, meu irmão, desde que o seu reino seja propagado, a sua palavra seja ministrada, esteja fundamentada nessa palavra, esteja fundamentada nela aqui, ó, porque eu estou falando para você, está fundamentada aqui. Se você quiser, você vai lá depois, você vai me depois, vai ler. Eu não estou falando aqui nada fundamentado no meu entendimento, no meu racionalismo, no meu intelecto, no meu nível de qualidade, no meu estudos. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, que cura, liberta, transforma e restaura. Estou procurando falar da forma que Deus me permitir para que ela possa encontrar no seu coração no solo. Amém. Amém.